O período da história da coquetelaria, conhecido como Era de Ouro, foi entre 1850 a 1919. Esse foi um período de intensa criatividade por parte dos bartenders e do aumento no consumo recreativo e social dos coquetéis. A Era de Ouro chegou ao fim com o início da Lei Seca americana, e durante esse período, alguns dos coquetéis mais populares do mundo foram criados e eternizados pela literatura de bar, como Martini, Collins, Manhattan, Daiquiri, entre outros. Com a proposta de preservar a história e a cultura de bar, nós preparamos uma lista de bartenders que marcaram esse período da história e influenciaram a maneira como bebemos ou imaginamos os coquetéis até hoje. Grandes líderes e empreendedores das suas épocas, eles deixaram uma marca na história com o seu talento e hospitalidade, além de terem escrito livros que se tornaram literatura obrigatória para os profissionais entusiastas. Vamos começar pelo consagrado Jerry Thomas, ou Professor Jerry Thomas, como ele ficou conhecido. Ele nasceu em 1830 e, ao longo da sua carreira, se tornou uma das maiores referências de coquetelaria americana de todos os tempos. Artístico e performático no preparo dos seus coquetéis, Jerry usava utensílios feitos de metais preciosos e produzia a maior parte dos seus insumos. Seus bares sempre foram decorados com móveis, poltronas luxuosas e grandes quadros de si mesmo pintados nas paredes. Ele foi um grande empresário do ramo da hospitalidade e proprietário de famosos salões em Nova York. Jerry foi marinheiro, minerador, empresário no ramo de artes cênicas, bombeiro voluntário, membro de clubes para cavalheiros e de apostas em lutas. Uau! Esse cara não parou. E ele conseguiu transmitir todo esse entusiasmo nos seus coquetéis. A sua obra se tornou a base do que se entende por coquetelaria americana. Décadas se passaram e Jerry acumulou a sua experiência tanto em solo americano como europeu. Já em 1862, ele lança sua primeira edição de manual de bar. O primeiro manual da história a ser escrito por um profissional, um compilado de receitas tradicionais de todos os cantos dos continentes por onde Jerry passou. Até hoje, essas obras servem como base de estudos e referência para bartenders, e mesmo não tendo criado muitas receitas, um dos seus coquetéis assinatura é o Blue Blazer, que representa muito bem a sua personalidade de showman. Nascido na Alemanha, Harry Johnson e sua família se mudaram para os Estados Unidos em 1852. Aos 15 anos de idade, já se destacava como bartender em São Francisco, onde aprendeu a profissão. Em 1868, Harry deixou a cidade para abrir o seu primeiro bar, agora na cidade de Chicago. Harry afirma que em 1969 venceu uma competição em Nova Orleans entre os 5 maiores bartenders da época. Infelizmente, Harry teve seu bar consumido pelas chamas durante o grande incêndio de Chicago. Mas esse capítulo triste da sua carreira como bartender profissional acabou servindo de impulso para uma mudança ainda maior. Harry decidiu que iria recomeçar a sua vida praticamente do zero. Seu primeiro manual é datado de 1882. Harry foi o primeiro a tratar de assuntos como etiqueta profissional, administração e operação de bar. Apesar disso, historicamente, Harry afirma que lançou outro manual alguns anos antes e que chegou a vender 10.000 cópias em apenas 6 semanas. Esse manual teria sido lançado antes mesmo do manual de Jerry Thomas, e a história mais famosa é a de que, infelizmente, todas as cópias se perderam com o tempo, o que acabou deixando em dúvida sua existência. Assim como outros manuais de bar da época, várias atualizações foram lançadas ao longo do tempo. Inclusive, a primeira menção ao coquetel Martini vem do seu manual, revisado em 1888. Uma receita diferente e tão interessante quanto a que conhecemos hoje. Sua edição mais popular é datada de 1900, O Manual do Bartender, por Harry Johnson.
E aí, tá curtindo a Label Chapman? Então aproveita para deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita para seguir a gente nas redes sociais para você poder acompanhar as novidades.